no estado, não sei o quê. Não viram aí? Pegaram um iate, eu acho. A Marinha Americana pegou um iate com um celular. Meu irmão, misturou político com artista, com uma porrada de gente pra lavagem de dinheiro. Então, assim, quando se começar a levar a sério... Só que aí, como é que você vai levar a sério com políticos que estão preocupados em ficar rico? Porque pra mim, assim, o nosso político, cara, se ele não fosse idealista, assim, por mais que ele não fosse de uma corrente política que eu não concorde, mas se ele fosse idealista, ele estaria... Tipo assim, não se daria poder, ele conquistaria, ele protegeria o país, por mais que fosse do jeito errado. Pô, mas quando o maluco, ele tá pensando só no benefício próprio, ele vende o país por merda, cara. Os nossos políticos, cara, eles vão seguir uma linha muito parecida com o que aconteceu na Colômbia e no México. Os caras foram cedendo poder em troca de dinheiro. Chegou uma hora que o tráfico não dava nem dinheiro e tomou o poder. A gente caminha muito mais pra isso, né, do que pra uma ditadura de esquerda, que as pessoas morrem de medo. A gente caminha muito mais pro narco-estado do que pra... Por quê? Porque o nosso político, infelizmente, fala a linguagem do dinheiro. Vê vídeos e escândalos. Sim. Quando eu formei aspirante, né? E aí eu tinha a opção de voltar pra minha cidade natal, que eu sou do interior, sou de Saquarema. Só que, cara, eu sou de Saquarema, eu conheço todo mundo de Saquarema. Porra, eu não queria trabalhar num lugar em que eu conhecesse essas pessoas. Que eu ia ficar tipo assim, porra, não posso... Globo fez merda aqui. Porra, o Globo é meu amigo, cara. Eu não quero brigar com um amigo meu pra... Vou pra um lugar que eu não conheço ninguém, meu irmão. Eu escolhi São João de Meriti. Fechei com Canga, que foi o Ramos. E lá em São João, foi minha primeira escola. Fiquei 9 meses lá. Gastei minhas cartas do Não Sabia, né, que eu disse aqui. Lá eu conheci o Batata. E, cara, eu atendia muito a ocorrência de Maria da Penha. E, pô, tem um cenário que é foda. Tipo, porra, a mulher, a viatura passando, a família, uma criança correndo na rua, o pessoal do ponto de ônibus começa a pedir pra viatura parar. Quando a viatura para, uma criança fugindo da casa e o pessoal dizendo que tinha alguém batendo numa mulher lá dentro. Uma casa de porta de rua. Um policial guarneceu a criança, o piloto guarneceu a criança e o escolta foi pra dentro da casa. Quando chegou lá, tava o cara socando a mulher. No corredor de casa, socando a mulher. O policial foi, deu uma trava no cara. E aí o policial me chamou. Falou, chefe, vem pra cá. Aí, por quê? Não, o que houve? Não, Maria da Penha, não sei o quê, caiu no colo a ocorrência. Mas, pô, preciso que o senhor venha pra cá. Aí, o cara convenceu a mulher a denunciar o policial. Foda, né? O cara, ele era advogado, a mulher dele veio da favela, ele tinha um filho com ela, e ele começou a falar, se você não testemunhar contra o policial, forçar uma barra contra o policial, eu vou te mandar de volta pra favela, o caralho. Chantagem psicológica. E a mulher, meu irmão, entrou em paura. Porra, vou voltar pra minha vida fodida. Porra, o que eu faço? E aí, cara, ela se sujeitava a apanhar desse cara porque ela não conseguia pensar em como se libertar da condição financeira dela. Sabe? Ela porra, tipo assim, quando você vive num relacionamento desse, cara, tu tem que buscar uma liberdade. Tu tem que fazer um caixa 2, sei lá, meu irmão. Fazer uma caixinha pra quando precisar sair e meter o pé de casa. Mas, meu irmão, é a realidade de muita gente. E isso não vai pra registro. E aí vai lá, ela não quis mais testemunhar, não disse que não aconteceu nada, o caramba. E eu deixei meu telefone com ela porque eu fiquei muito... Porra, me incomodou muito. Covardia é uma porra que me incomoda muito, entendeu? Naquelas bem-aventuranças lá de Cristo, eu sou aquele que sei de justiça. Sim, sim. Que, porra, eu fico puto com covardia, meu irmão. Eu sofri muito na vida, então quando eu vejo eu fico puto. E aí eu deixei meu telefone com ela, cara. Em um ano ela me ligou umas 4 vezes. Pra mandar uma viatura lá, porque ele tava fora de controle. O cara supostamente usava droga. Segundo ela. Tentava fazer relação sexual drogado. Broxava. Batia na mulher, que a culpa é dela. Que não tá, porra, fazendo ele ser homem. E essa era a realidade da mulher. E ela... Aí quantos cenários desses tem, cara? Porra. Os maiores roubadores de voto tipo assim, maiores coisas que nego promete policial é fomentar a briga de classe. Errei. É nós contra eles, o sistema é opressor, você... E aí promete coisas que não pode cumprir, promete escalas que não vai entregar. E o cara...
E o cara, o cara, ele acredita na esperança que alguém vai resolver a vida dele e que tá na mão dele. Então, Nesse projeto, eu consigo fazer essa mudança. E uma coisa que eu falo muito, pra mim é uma decepção, assim, eu acho que a gente tá na primeira vez na história onde pessoas comuns conseguem influenciar as pessoas sem passar pelo mainstream, sem precisar por conta própria, através de uma rede social, você gera a sua influência de forma orgânica. Pô, e tem gente que tá trocando isso só por dinheiro, cara. Eu acho que é uma mentalidade muito... Sabe, tipo assim, tu tá tendo uma grande oportunidade de mudar a história do mundo, cara. Sabe assim, eu sou uma sardinha nesse jogo. Mas, caralho, se tiver 500 sardinhas assim, meu irmão, a gente tá contaminando quase todo mundo. O problema é que tem, desculpa aí me interromper, Por favor, mas o irmão. problema é que tem e tem 1 milhão, cara, de MC Rian, MC Pose. É foda, irmão. Mas não. que bom que tem uns caras como você, entre outros. Cara, camaradas. mas assim, dá exemplo, ó, eu sou cristão pra caramba. Eu leio a Bíblia, eu tento me aproximar de Deus. Nunca tive nenhuma experiência espiritual para poder dar testemunho, mas sou muito cristão, tenho muita fé na minha... Irmão, eu não acho que eu preciso, para convencer as pessoas a serem cristãs, né, irem pro caminho de Cristo, eu ficar falando para ela, cara, tu tem que ser cristão, tu tem que... Eu só tenho que mostrar que o meu exemplo de ser cristão é o mais vantajoso. É o meu exemplo de ser um cristão. Ó, eu sendo cristão, irmão, eu alivio eu me perdoo por vários erros que eu tive, eu busco redenção, eu tento caminhar para um... Isso, naturalmente, minha vida transforma, minha condição salarial, né, financeira melhora, minha família melhora. Eu não preciso... Tipo assim, o exemplo convence. Assim, quando o cara tem consciência do resultado que tal influência causa na vida dele, o exemplo convence. Porra, eu sigo esse tipo de corrente aqui de rede social. Porra, minha vida tá desandando, tô criando neurose, tô criando, porra, várias neuras e minha vida não tá andando. Caralho, a consequência disso aqui já... Aí, quem cria narrativa fica tentando distorcer, né? Não, o comunismo não deu certo porque não aplicaram do jeito certo. Estão tentando aplicar essa porra há 200 anos. Mas o professor da escola acha que ainda não teve o jeito certo. Mas o jeito errado já fudeu tudo. É o regime que mais matou ao longo da história, né, cara? Mas a narrativa fica tentando enrolar as pessoas. Enquanto elas não despertarem a mentalidade, enquanto elas não saírem dessa prisão psicológica da Matrix, elas vão continuar acreditando em tudo que os outros falam. Seja de esquerda, seja de direita. Vai como gado. E aí tá fudido, cara. é foda. Quando os irmão. nossos guias não são bons, cara, né? Nossas referências de lideranças, infelizmente, não são tão probas. Não, e por isso que eu... Em 2019, eu fiquei num vazio. Porque minha vida era operar. Só que assim, tu chega num momento da carreira dentro do BOP que afunila. Né? É feito para muito tenente, alguns capitães, poucos major e só um tenente-coronel. Então é natural na carreira do oficial dentro do BOP que em algum momento você tem que sair do batalhão. Alguns ficam a carreira inteira, mas é uma exceção. E aí eu já tinha 8 anos de equipe de operações. O normal, às vezes, era ficar 2 anos, 3 anos rodando na equipe. Que é um tempo que já te dá uma maturidade muito grande na equipe de operações. Eu já estava há 8 anos. E aí, quando eu saí, cara, foi uma proposta de trabalhar num lugar diferente, de ter uma oportunidade nova. Eu fiquei nesse vazio. Porque, porra, a mente se acostuma àquele nível de estresse, a mente se acostuma àquele nível de energia. E aí, pô, terminava o final do dia, meu irmão, eu pilhado. Aí comecei a beber todo dia pra dormir. Entrei num ritmo, assim, começava a beber quarta-feira e até domingo. Até que eu me falei, pô, meu irmão, eu tenho que fazer eu tenho que achar alguma direção pra minha vida. Foi quando eu comecei a pensar em projeto, fui fazer faculdade. Comecei assim, fiz a faculdade primeiro, depois comecei a pensar no projeto, eu comecei a organizar, meti em obra, fiz de tudo. E aí aconteceu o efeito seguinte. Por eu estar buscando coisas que exigiam meu rendimento, exigiam meu comprometimento, eu comecei a mudar meu comportamento. Eu comecei a beber muito menos, hoje eu praticamente não bebo, só bebo quando eu e minha esposa vai beber junto. Regulei minha vida. Mas por quê? Porque eu dei um sentido a ela. A vida tem que ter sentido, cara. A gente tem que ter um sentido, uma direção. Ou uma falta ou uma visão. De alguma coisa para se direcionar. Se a gente não tem, cara, a gente vai se perder. O nosso corpo, ele é frágil para certas coisas. Ele tem compulsões. Ele tem fragilidades. E se a gente não
não der uma direção, meu irmão, não esmeirar. Porque a carne pede sombra e água fresca, né, irmão? Tu tem que dar... Mas tu só cresce com porrada e calor, né, meu irmão? E aí tu tem que ir pro sal. Tem uma coisa que a gente estava falando, que eu queria ter completado, eu não completei. Algumas comunidades... Mudando bem o tópico. Tá? Não, pode falar. Algumas comunidades, elas trabalham como distribuidora. Aí as pequenas comunidades vêm até ela e como se fosse distribuidor mesmo. Vem, pega a droga e apresenta. Só um parêntese, aquela apreensão na favela da Maré é representação disso. Foi quantos? Foi 5 toneladas, foi isso? Não, mano? 48. 48 Desculpa, 50, né? 50 48. toneladas. Então, porra, não é consumo ali da Maré. Não, é distribuição. É um centro de distribuição. Sim. Pô, tem um cenário, eu tava operando, né, pelo BOP, e aí, o comandante falou assim, ó, escolhe uma comunidade aqui na região, nessa região e opera. A gente tem que dar apoio a esse batalhão. Falei, beleza, escolhi uma lá. E aí, né, o BOP, né, porra, os moleques lá são muito fora de caixa, né? Os moleques deram a sugestão, a gente fez uma trilha pra dar uma volta, não sei o que, pá. Cara, chegamos na comunidade. Pô, a comunidade toda apagada. A gente, de ponto de observação, assim, tudo breu, cara. Tudo breu. Porra. Aí, cara, não tem nada. Eu falei, irmão, faz um negócio então. Manda o blindado entrar. E vamos ver se a comunidade tá abandonada, se faltou luz. Porque não faz sentido essa porra tá todo um breu, meu irmão. Aí quando o blindado entrou, começou a trocar de tiro escrota. E aí, irmão, eu ouvindo assim no mato, ó. Meu irmão, uns 20... Esse caralho, meu irmão, parecia uma cavalgada, assim, vindo na minha direção, assim. Eu com mais uns 3. Porra, quando viu assim, os vagabundos... O que aconteceu? Era quinta-feira, era dia de distribuição, quinta-feira de madrugada. Os caras iam para aquela comunidade, que é distribuidora, recolhiam as drogas e usavam o metrô, o trem, para poder escoar. Então, todas as comunidades que estavam naquela comunidade tinham alguma boca que a linha de trem entregava, próxima. Só que aí os caras não eram da comunidade. Quando o blindado entrou, eles fugiram pra onde? Tipo assim, estão aqui, eu vou pra lá. Só que a gente tava lá também, meu irmão. Troca de tiro escrota. E nenhum cara baleado. Foram 5 baleados, 5 neutralizados, 11 presos. Nem os neutralizados, nem os presos eram da comunidade. Um era cria não sei da onde, outro era cria não sei da onde, outro era cria não sei da onde, não sei o quê. E aí tu vê, nessa época, era a época do projeto PP. Tinha-se uma dimensão de tomar o terreno para enfraquecer a quadrilha. Por quê? Porque, basicamente, cada comunidade é uma quadrilha própria. É uma empresa própria, vamos dizer assim. Que elas servem a bandeira da cúpula. Uhum. E aí, por ser da bandeira da cúpula, eles têm acesso à arma, eles têm acesso à droga, às rotas. Mas eles são uma empresa única, cada cão que lamba a sua caceta. Só que assim, você ocupava certas comunidades e ela continuava rica. Como? Porque ela era distribuidora. Ela ganhava dinheiro com a boca rodando em outras comunidades. E o Estado não atacava a logística? A guerra, cara, ela tem que ser dinâmica. O Estado muito lento, ele não consegue gerar resposta no tempo hábil. Porque o tráfico, ele adapta. Ele quer sobreviver, pô. O que dá mais lucro, o que é mais vantajoso. Ele abandona... Se droga não der mais dinheiro, eles vão largar droga. Mas eles vão sempre trabalhar o que é mais vantajoso para eles. E esse cenário ali, tu vê, porra, meu irmão, uma porrada assim, sem esperar. 11 presos, 5 mortos. Arma pra caralho, drogas. Foram 15 mil pinos de cocaína, que já tava endolado para levar. Porra, uma porrada do caralho. E cada um de uma facção. Não era o mesmo grupo 20. Por isso que foi esse foda-se e a gente com 4 conseguiu trocar tiro com todo mundo. E a gente tinham mais de 20. Né? Tipo, teve o que a gente prendeu e teve que fugiu. Teve gente que fugiu. Eu lembro do moleque que ele fugiu pra casa de um morador assim. E aí a gente começou a bater em volta, né? Quando terminou o foda-se assim, né, irmão?
Eu vejo os caras contando história aqui, os caras contam uma história muito bonita, né, cara? No valendo, assim, tu fica meio foda, assim, tu fica lá, caralho, meu irmão, que merda foi essa? Caralho, bateu aqui do lado, meu Deus, a adrenalina vai falando alto pra caralho. E aí, depois que a gente começou ali vasculhar, a gente foi atrás do entorno. E eu lembro de bater numa casa assim, irmão, eu bati numa casa assim, aí quando eu olhei o cenário da casa, assim, tinha um morador de um tom de pele, a esposa de um tom de pele, tudo pequenininho. E um moleque, meu irmão, de 1,90 m. Grande pra caralho, criado ali chininho, meu irmão. Não, eu tô aqui na casa do meu pai. Falei, porra, coroa, o cara é de vô já, meu irmão. Falei, porra, irmão, esse esquadro aqui não tá muito bem feito, não. Chega aqui, vamos trocar ideia. Aí quando tu chamou pra ideia, o moleque, não. Eu tava ali, nego, deu tiro, caralho, eu saí correndo. Primeira casa que eu achei, eu entrei. Aí foi preso. Foi de duro. Mas, porra, um de cada canto, irmão. Um de cada canto. E aí, eles que falaram, entendeu? Eu não tenho, assim, eu não tenho parada de... Eu não tenho pessoalidade com ninguém, cara. Que eu troquei tiro, que tentou me matar. Pra mim, nada é pessoal. Pra mim é trabalho. Então, assim, não esculacho, não me desgasto. Mas eu gosto muito de, quando eu prendo o cara, tentar entender o que tá acontecendo. Tentar pegar a visão. Entrevistar. Porque aí me dá informação que... Lógico. Que caralho, nenhum teórico vai me dar, entendeu? E aí eles falaram isso. Aí, não, a gente usa estrutura. Todo mundo que tá aqui é de alguma comunidade que berola pela linha do trem. Que aí a gente fica mais fácil ir e voltar, o caralho, não sei o que, pegar, retrair. Aqui fica um ponto melhor pra gente. E aí ele que falou isso. Né, pegando os caras entrevistando, que tu pega que uma pistola alugada custa R$2.000, um fuzil alugado custa 10 mil, dependendo da comunidade. O custo de um fuzil é de 40, 70 mil para comprar. O custo de uma pistola é de 8 mil na mão do tráfico. A maioria das armas do nosso tráfico, ela vem do Paraguai. Né? As Glocks, no geral, vem de lá. Uma vez um PF me explicou que é um trabalho de formiguinha. Não tem um cara que sabe todo, que entende tudo. É um moleque, é o morador do Paraguai que ele compra a arma, vende pelo dobro do preço para um cara atravessar. Aí o cara atravessa, aluga um carro, convence alguém a fazer um frete lá de Foz do Iguaçu até a Maré, sei lá. Esse cara vai. Quando tu pega esse cara não sabe quem comprou a arma, ele não sabe como atravessou, ele não sabe nem que tem arma no carro, ele só sabe que ele tinha que deixar aquele carro na rua tal. E aí, cara, em 2015, quando... Eu acho que é Ranuf. Acho que é Ranuf. A fronteira do Paraguai, né, é dos libaneses. Uhum. E o Ranuf era o cara que responsável por travessia de contrabando do Paraguai para cá. O Comando Vermelho e o PCC tiveram uma autorização para disputar. E aí teve aquele ataque de ponto .50 no Paraguai. Rafat. E aí, cara, daquilo dali pra frente, teve uma inundação de arma automática no Rio de Janeiro. E também... Glock rajada, culhão. E também a Isso evolução deles, pô. Sim. Olha como o Comando Vermelho e o PCC evoluiu depois dessa quebra da ordem na fronteira, pô. Sim. Agora é deles, pô. Não, se você for estudar aqui o Brasil e entender esse movimento das facções dos últimos 10 anos, esse aí é um marco temporal para o que nós temos hoje. Nessa aula que eu dou, eu até falo sobre isso. Que mudou muito. E mudou muito o tipo de combate. Porque antigamente as armas, elas eram de refúgio de exército. Tipo assim, dissolveu o exército na Bolívia. Aí o nego contrabandeou as armas de refúgio e não eram armas novas, eram AK velho, eram G3 velho, era muito arma de refúgio. Umas pistolas com, nome que tu nunca viu, turca. Quando tem esse movimento do Rafat, você tem uma inundação de arma zerada, Glock rajada, culhão. E a Glock rajada é uma merda, porque num beco apertado, irmão, não faz diferença. Não faz diferença, tá de fuzil ou de pistola. Pistola é mais vantajoso, porque tu tem mais mobilidade. E aí, você volta e meia, você abordava, viu um moleque sentado, tu não viu arma.
Aí quando tu relaxava, o moleque, pum, uma rajada na patrulha. A gente teve diversos... Pô, eu passei um sal, cara, uma vez numa comunidade. O comandante da UPP, Major Frugoni, foi até meu instrutor de tiro. Minha instrução de tiro é muito inspirada no que eu aprendi com ele. O Major Frugoni, ele me acionou para uma prioridade na UPP dele. E quando eu cheguei lá, e assim, nessa época, quando a gente pisava em comunidade de UPP, cara, parava o conflito. O BOP chegou. Porra, então, em área de UPP, eu já tava meio que mal acostumado, assim. Confronto aqui não vai ter. Quando eu chegar, o problema é com os caras. Quando eu chego, né, vai parar. Cara, a gente foi andando, assim. Ele chegou e me contou o cenário. Ele falou, pô, cara, me ofereceram dinheiro, não sei o que, eu não aceitei. E aí começou a guerra. Os caras começaram a emboscar, tinham matado 2 policiais dele. Ele falou, pô, cara, me dá um suporte aí hoje, porque, caralho, eu tô sem reforço, Aí, beleza. Eles tomaram a parte superior da comunidade e eu fui pra dentro. Falei, beleza, eu vou estabilizar até o miolo. Aí fui com a patrulha de madrugada. E aí dividi a patrulha em arco, né, pra gente não ter chance de ser cercado. E, cara, nesse dia, Bruxa Velha, ele foi até baleado na operação do complexo. É um excelente combatente, cara. É um excelente combatente. Magrinho, maluco pequeno assim, mas... Irmão, aquele feeling, sabe qual é? Aquela coisa de arisco, Ele olhou assim, irmão, viu um bolo assim, num beco apertado. Ele escaldou e deu um tiro em cima dos caras. Um tiro de controle, que a gente chama. Quando ele deu, abriu. E aí foi o tempo da gente tomar o beco. Irmão, quando eu tomei o beco, foi uma chuva de tiro. E eu era recém-sniper. Porra, ficou o Bruxa Velha lá na frente. Aí tem o azarado lá, que eu esqueci o nome dele. Que, meu irmão, toda vez que esse maluco tá, eu tomo tiro. Ele é mó pé frio. Ele saiu pra correr, meu irmão, na porra do bairro dele. Matou um maluco de fuzil. Na porra da trilha do... Um negócio lá em Bangu, lá, meu irmão. Porra, vai correr em Bangu, cara. Eu falei isso a ele. Pô, cara, vai lá, porra. Aí ele, não, pô, mas aqui é tranquilão. Eu falei, caralho, quando que Bangu é tranquilo? Só vem pra cá trocar tiro, cara. Ele, mas eu moro aqui, meu chefe. Meu irmão, um azarado. Tu aperta a mão dele, tu tem que botar a mão no chão, meu irmão. Pra aterrar a energia negativa, sabe? Ele sempre toma bala. Ele nunca toma tiro, mas sempre toma... Alguém do lado dele. Porra, meu irmão. Aí a gente entrou assim, eles pararam mais à frente, eu era o terceiro homem, parei aqui, e encostei, cara. Tipo assim, não tem aquela fresta da porta, assim, não tem a fresta da porta, assim. Eu entrei bem assim, meu irmão. Na fresta da porta, assim, e os tiros começaram... E tem a diferença, né, cara? Em tiro tem a regra que é o seguinte. Se não doeu, não foi você. Então, ouviu o barulho. Ouviu o barulho, não doeu? Então tu não tomou tiro. Porque tu sente a dor primeiro que o barulho. O barulho vem depois. O claque vem depois. Segundo ponto. Isso é o pior cenário. O outro cenário é você estar ouvindo as abelhas. Zup, 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 zup. Tá muito perto. Não tá confortável. Eu tava ouvindo as abelhas, eu não tava sentindo dor. Mas as abelhas tava... Zup, zup, e o chão pipocando aqui, meu irmão. O que o moleque fazia? Glock rajada. Botava aquele kit rajado na Glock. Meu irmão, parece que tem uma fábrica de anão pros caras que não tem limite de munição. O que o moleque fazia? O moleque botava o braço no beco, rajada, terminava a rajada, fogos. Tirava a nossa visão e atrás dele tinha um bar.